Bom, vou falar um pouquinho aqui agora de energia e fazer alguns exercícios com vocês, tá? Isso aqui algumas notas de aula que eu escrevi, tá? Ainda não digitei isso ainda, né? A gente viu lá que a energia, um sistema pode possuir diferentes formas de energia, né? Para propriedades uniformes em todo o sistema. A energia cinética a gente viu, né? A partir lá da segunda lei de Newton, né? A gente chegou nessa expressão aqui, né? Tá? E para energia cinética e a energia gravitacional do sistema, né, em decorrência da sua altura acima de um ponto de referência, dado por mgh, né? São ambas propriedades extensivas, né, dependem da massa, né? Outras formas de energia incluem a energia elétrica, tá? É outra forma de energia armazenada em uma bateria, por exemplo, né? Ou em um capacitor, né? A energia potencial eletrostática, né? A energia superficial e energia elástica, né? São outras formas também de energia, né? Que nós não vamos abordar esse tipo de energia em fenômeno de transporte, né? Ainda energia associada à translação, rotação e vibração de moléculas, elétrons, prótons e nêutrons, e a energia química decorrente da ligação entre átomos entre partículas subatômicas, tá? Essas formas de energia moleculares e atômicas serão chamadas aqui para a gente, né, de energia interna. Então, todas as outras formas que não seja potencial e cinética nós vamos denominar de energia interna. Em termodinâmica, a energia interna estará associada ao movimento de moléculas, interações entre elas, né, influenciada por várias propriedades macroscópicas, né. Então, em decorrer das variações dessas propriedades, né, nós vamos obter uma variação de energia interna, né. Essas propriedades seriam pressão, temperatura e volume específico, né. Então, ao se analisar a conservação de energia, né, e a gente vai consequentemente calcular essa variação de energia interna, né, e ela vai estar associada com a transferência de calor, né. Então, se eu tiver, por exemplo, um determinado sistema que estiver isolado, então a gente não vai ter ali a variação de energia interna, né. Ainda digo aqui, uma substância, né, uma substância sempre tem energia interna, né, se há atividade molecular, então há essa energia interna. Não nos interessa apenas saber o seu aumento ou sua redução dessa energia interna, né. Assim, poderemos apresentar a lei de conservação de energia que afirma que um sistema isolado, a mesma permanece constante, né. Então a gente viu lá no Moran-Shapiro, né, que a energia total, né, é a soma da energia cinética, né, ou seja, a variação da energia total é igual à variação da energia cinética mais a variação da energia potencial mais a variação da energia interna, né. Então vamos aqui mostrar um exemplozinho, tá, aplicado a um sistema composto por dois automóveis, por exemplo, tá. Então considere um sistema composto de dois veículos automotores que coincidem frontalmente e depois entram em repouso, tá. Pelo fato de a energia, né, do sistema ser a mesma antes e depois da colisão, né, a energia cinética deve ter sido simplesmente convertida em outro tipo de energia, nesse caso, energia interna, tá. Uma observação aqui, ó. Após a colisão com a deformação plástica, né, que os carros se amassaram, né, dos metais, a energia convertida implicaria um aquecimento, né, e logo seria dissipada para o ambiente de forma irreversível, tá. Então, existe essa observação, né, esse detalhe, né, quando ocorre, né, quando a gente tenta estudar a conservação de energia em um sistema, tá? Nesse caso aqui, parte dessa energia é irreversível, tá? Então, por exemplo, um automóvel de 2.200 kg, né, viajando a uma velocidade de 90 kg, né, 90 km por hora, né, colide com a traseira de um automóvel de 1 tonelada, né, parado. Depois da colisão, né, o automóvel mais pesado diminui a sua velocidade para 50 km por hora e o mais leve adquire uma velocidade de 88 km por hora. Né? Qual foi o aumento de energia interna tomando os dois veículos como um sistema? Então, a energia cinética antes da colisão, né, para o veículo 1, né, se eu calcular é meio da massa do veículo vezes a sua velocidade. Então, eu vou obter
esse valor aqui, 687.500 joules, tá? Tomar cuidado com as unidades, tá? Eu já transformei aqui, né, eu peguei esse exercício de algum lugar, eu já transformei aqui a velocidade no sistema internacional, basta dividir por 3,6, né? Tá? E no caso aqui eu denominei A, refere-se ao primeiro automóvel, e B ao segundo automóvel da colisão, né? Então a energia cinética, né, no final, né, eu vou ter que a energia cinética do veículo A mais a energia cinética do veículo B, tá? Quando ocorre, né, a colisão, né, eu vou ter que calculando a 510.900 joules, tá? Então só para relembrar aqui, ó, o primeiro veículo, né, colide com a traseira de um veículo, né, que está parado. Então eu tenho, no caso, eu tenho só energia cinética envolvendo o meu sistema, né, que no caso seria formado, no caso aí depois de dois veículos, né. Então como ele não fala nada que se o meu veículo está subindo ou descendo uma ladeira, né, significa que não vai ter variação de energia potencial, tá. Então eu tenho que para o estado inicial eu tenho só energia cinética do meu veículo A, e para o estado final eu tenho, que eu chamei de estado 2, eu tenho energia cinética dos dois veículos, que é o veículo A e o veículo B. Tá? A conservação de energia exige que, considerando o sistema isolado, que a energia total no estado 1 é igual à energia total no estado 2. Né? Abrindo a definição de energia, né? Eu tenho que EP é minha energia potencial, né, que é MGH, não aparece porque, como eu falei, ambos os carros têm a mesma energia potencial, mesma altitude em relação a um plano de referência, né, que poderia ser a própria pista, né. E no caso eu isolando a variação de energia interna, com a qual ele pede, né, para a situação 1, que eu calculei aqui em cima, onde eu tinha apenas o veículo A em movimento, e para a situação 2, que eu tive velocidades colocadas para os dois veículos, tá? Após a colisão, certo? Então, fazendo essa diferença, eu vou ter que a minha variação de energia interna é de 176,6 kJ, tá? Depois vocês conferem, eu posso haver algum erro aí na minha solução aí, tá? Então, tomar cuidado, mais uma vez, né? Colocar a massa em kg e velocidade em metro por segundo no sistema internacional, tá bom? Aqui eu já passei esse teste para vocês naquele texto em inglês, né, muito parecido. Esse teste aqui que eu peguei de uma fonte com um capítulo 1 de termodinâmica em inglês, né. Então depois eu vou deixar para vocês fazerem, né, vocês podem entregar isso aqui para mim. É parecido com aquele que eu já tinha pedido para vocês, da aula, se não me engano, da aula do dia 3 de setembro, tá? Muda, acho que é só o último exercício aqui que é diferente. Tá bom? Lá está em inglês, aqui está em português, tá? Deixar para vocês aí, aí qualquer dúvida, né, a gente vai tentar resolver, né, através dos fóruns, e caso haja necessidade a gente faz uma aula ao vivo aí via Google Meet, tá? Basta, se vocês tiverem interesse, a gente marca essa aula aí, esse encontro virtual ao vivo pelo Google Meet, tá? Continuando aqui, deixa eu só olhar se tá gravando, ok. Vou fazer aqui mais um exercício, né? Considere a lista formada por pressão, força, pressão em Pascal, força em Newton, né? Volume em metro cúbico, volume específico metro cúbico por quilo, massa específica, tá? kg por metro cúbico, temperatura absoluta em Kelvin, aceleração em metro por segundo ao quadrado, massa em quilos, comprimento em metros, tempo em segundos e o vetor velocidade metro por segundo. Separe os componentes da lista em três grupos. O primeiro deve ser formado pelas propriedades intensivas, o segundo pelas propriedades extensivas, então a intensiva não depende da massa, e as extensivas dependem da massa. E o terceiro grupo formado pelas componentes que não são propriedades termodinâmicas, tá? Elas vão ser propriedades físicas do meu sistema, tá? Então as propriedades intensivas, né, eu vou ter a minha pressão, tá? Ela não depende da massa, o volume específico, né? Toda propriedade específica é uma propriedade intensiva, né? O próprio volume, né, é uma propriedade extensiva. Se eu dividir o volume pela massa, como a gente viu lá atrás, ela passa a ser uma propriedade intensiva. A massa específica é uma propriedade intensiva, tá? Não depende da massa,
da extensão do meu sistema, tá ok? Então se eu tiver, por exemplo, 1 kg de açúcar que tem uma certa massa específica, se eu dividir pela metade, né, esse 1 kg de açúcar, que passa a ter meio quilo, continua tendo a mesma massa específica, o mesmo valor de massa específica. E também temperatura, né, desde que o meu sistema já esteja em equilíbrio termodinâmico, né, ou em equilíbrio térmico, né, se eu dividir, né, o meu sistema pela metade, ele continua tendo o mesmo valor da temperatura, no caso aí em Kelvin. E as propriedades extensivas, o volume, né, se eu dividir o meu sistema na metade, ele diminui o volume, então é uma propriedade que depende do meu sistema, e a própria massa também. Não são propriedades, né, a força, aceleração, comprimento, o tempo e o vetor velocidade. Você pode dizer que a aceleração A e velocidade V são propriedades físicas do movimento dinâmico de massa, mas não são propriedades termodinâmicas. Tá? Outra observação B, alguns livros citam a velocidade como uma propriedade intensiva. Tá bom? Então, fiquem aí para vocês pesquisarem sobre isso aí. Né? Então, o que vocês acharam aí pesquisando nos livros de fenômeno transporte ou termodinâmica? Vamos aqui fazer, eu vou só dar um intervalo para tomar uma água, já volto já, tá? Continuando então mais um exercício, né? Um elevador, ele transporta 4 pessoas com a massa total igual a 300 kg, numa ascensão de 25 metros, né? Explique qual é a transferência e a acumulação de energia no processo. A gente viu, né, o cálculo da energia potencial e energia H, né? As 4 pessoas, 300 kg, né, têm sua energia potencial elevada, que é como a energia é armazenada. Então, a energia é fornecida como poder elétrico, né, ao motor que puxa o elevador com cabo. Tá bom? Tá ok? Outro aqui exercício, né, que eu coloquei aqui para vocês, né? A água, ela pode ser encontrada em fases diferentes, né, sólida, líquida e vapor, na natureza, né? Indique a ordem de grandeza da massa específica ρ e do volume específico V minúsculo, né, da água nas 3 fases, né? Então a massa específica, né, a gente viu que ela é igual a a massa do meu fluido, da minha substância é igual a massa específica vezes o volume, tá? No sistema rotacional, né, aqui se encontram as unidades. O volume específico é o volume pela massa, tá? E o volume específico é o inverso da massa específica, tá? Então, procurar valores de tabelas, né, nos livros do Streeter e do Van Valen e também do Moran Shapiro, né, para ter uma ideia, né, da ordem de natureza, né, da grandeza, né, desses valores, tá bom? Então, escolha, por exemplo, né, para uma dada valor de pressão, por exemplo, a água numa pressão atmosférica, tá? Por exemplo, numa temperatura inicial na fase líquida a 50 graus Celsius, né? E à medida que você vai fornecendo calor à água, ela vai mudar de fase, né? Durante a mudança de fase, né, você tem um processo que ocorre a pressão constante e a temperatura constante, então um processo isobárico e isotérmico, né? E à medida que você continua fornecendo energia para o meu sistema, que no caso é a água, uma certa quantidade de água, ela vai se transformar no vapor superaquecido, né? Então, pelas tabelas, né, é possível verificar como que esse valor, por exemplo, né, do volume específico, né, vai variar. Existem gráficos de temperatura em função do volume específico, né? Por exemplo, para a água. Então ali vocês vão ter informações qual seria essa ordem de grandeza da massa específica da água nessas 3 fases diferentes, tá? E depois vocês vão conseguir também pesquisar qual seria a massa específica, né, da água, né, no estado sólido, tá bom? Então qualquer coisa também nós estaremos à disposição para tirar algumas dúvidas, né? Tá? Defina o que é um ciclo termodinâmico, né? Então a gente deu exemplo lá no primeiro curso, por exemplo, uma instalação de turbina a vapor, né?
ali eu tenho um ciclo termodinâmico sendo realizado, né, onde a água, ela uma hora ela passa no estado gasoso, vapor d'água, outra hora ela é condensada, parte dela é expandida dentro da turbina, ou seja, a sua energia é transformada em energia mecânica, energia no vapor d'água, né? Então ali há uma queda de pressão dentro da turbina, né? Parte desse fluido sai, né, na fase bifásica, né, em duas fases, depois que passa pela turbina. Existe um trocador de calor que faz com que essa parte bifásica, ou seja, essa água que se encontra na fase líquida e na fase vapor, se condense, vire totalmente água, né, e novamente acontece novamente o ciclo, né. Então eu escrevi assim: quando um sistema em um dado estado inicial passa por um certo número de mudanças de estado ou processos e finalmente retorna ao estado inicial, é dito que o sistema executa um ciclo termodinâmico. Tá? Qual a importância da lei zero da termodinâmica? A gente falou lá no início, né? Acredito que eu tenha falado. Essa lei ela constitui a base para a medição da temperatura, porque pode-se adotar números no termômetro de mercúrio e sempre que um corpo estiver em igualdade de temperatura com o termômetro, pode-se dizer que o corpo apresenta a temperatura lida no termômetro. Tá? Um outro exercício aqui. Um recipiente apresenta volume interno igual a 0,001 metro cúbico. Né? Tá? Qual é a massa em kg de mercúrio que o recipiente pode conter? Qual é a massa em kg de ar nas condições atmosféricas que esse recipiente pode conter? Então uma hora ele está perguntando qual que é a massa, né, se esse recipiente, que é o volume fixo, né, tanto para um como para o outro, uma hora ele vai ter mercúrio, outra hora ele vai ter o ar. Então qual é a massa? Então a fórmula que a gente vai usar é a massa em kg é igual a massa específica vezes o volume. Tá? Então se eu cancelar aqui as unidades de metro cúbico, né, de volume, eu corto, eu tenho que a massa em kg é igual a kg, tá? Tá consistente então as unidades colocadas aqui no sistema internacional. Para o mercúrio, então 1 litro é igual, né, que ele falou lá, que eu já passei 1 litro para metro cúbico aqui, né? Eu já fiz essa conversão. 1 litro é igual a 0,001 metro cúbico, tá? Então se eu procurar nas tabelas, né, nos apêndices dos livros, né, aqui eu procurei no livro do Impropério de Witt, né, de 1998, na tabela 5, página 462, tá? É um livro de transferência de calor, tá? Eu vou achar que a minha massa específica, né, do mercúrio é aproximadamente 13.529 kg por metro cúbico, tá? Então, se eu tenho o volume dado, o volume foi fixado tanto para o mercúrio, para colocar o mercúrio, como para colocar o ar, né? Eu a massa específica multiplicando meu volume pela massa específica, eu tenho que a minha massa comportada nesse recipiente, né, de 1 litro, né, de volume de 1 litro, é 13,53 quilos. Para o ar, né, eu tenho que das tabelas, né, eu anotei a massa específica do ar, que é em torno de 1,16 kg por metro cúbico, né? Da mesma forma, eu multipliquei usando essa expressão aqui, tá? Eu achei o valor da massa para o ar, né? Então, como a massa, o mercúrio é em torno de 3 vezes mais pesado que o ar, então a sua massa específica é baixa, né? 1,16 ou em torno de 1,2, multipliquei pelo volume, eu vou essa quantidade de ar dentro desse recipiente vai me fornecer apenas a massa de 0,0012 quilos, tá? Então a massa é bem pequena em relação o quanto que eu falo entre aspas que vai pesar o mercúrio nesse mesmo recipiente de volume de 1 litro, tá bom? Deixa eu só ver se está gravando, tá ok. Vamos mais um exercício aqui, ó. Esse aqui, né, às vezes a pessoa esquece aí, né? Se analisar a fórmula fica fácil, né? Mas pensando a gente fica na dúvida porque a gente não está acostumado com essa unidade aqui de 1 metro cúbico, né, no nosso dia a dia.
você consegue carregar 1 metro cúbico de água líquida, né? Então a gente não tem muito assim a noção o que é 1 metro cúbico de água, né? É muita coisa, né? Então, fazendo os cálculos, a massa específica da água, né, no estado líquido, né, aqui ó, já dei uma dica aqui ó, em relação a esse exercício aqui ó, tá? Que eu falo da água, que ela se encontra em 3 fases, né, sólida, líquida e vapor, tá? Então eu já estou falando aqui qual que seria a massa específica da água, né, no estado líquido. Então aqui, né, a água líquida, né, a massa específica dela, né, essa é 1000 kg por metro cúbico. Essa massa específica, tá, ela varia com a temperatura. Então é preciso tomar certo cuidado que muitas propriedades, né, variam, muitas grandezas variam com outras grandezas. Então, a condutividade térmica de um certo material, que é a capacidade de ele conduzir mais ou menos calor. Então, essas propriedades todas, né, a massa específica, calor específico, elas variam com a temperatura e também podem variar com a altitude. Então, é necessário tomar esse cuidado na hora de extrair esses valores das tabelas, porque lá nas tabelas vocês vão ver que quando eu variar a minha temperatura, essa propriedade ela vai variar, tá? E como aqui, se eu tirar o inverso de 1000, né, eu vou ter o meu volume específico da água, tá? No estado líquido. E da fórmula massa igual a massa específica vezes o volume, né? A massa específica é 1000, o volume é metro cúbico, significa que o resultado é 1000 quilos. Então é impossível carregar nas costas, né, 1 tonelada, 1000 quilos, né?